igreja com a paz do Senhor. Amém? Podem se assentar. Hoje é Quinta da Vitória, culto de libertação, mas todo dia é dia de vitória. Amém? Todo dia é dia de libertação. Mas nos reunimos numa data específica, e é comum nas igrejas às quintas-feiras, para nós virmos buscar cura no Senhor. Nós vimos buscar renovação, fortalecimento no Senhor. Podemos ser poucos nessa noite, mas o Espírito Santo já estava aqui. Ele não está atrasado, não chegou atrasado, não faltou esse encontro. E não por nós, pelo louvor, por você que está aqui, mas pela promessa, como a Lanusse cantou aqui, ele é fiel, ele vai cumprir. Então, nessa noite, você estava na dimensão, né? Você orou, você cantou, então abre teu coração para o Senhor nessa noite. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Por que, igreja? Porque, Carla, obrigado. Porque é muito importante nós virmos todos os dias à casa de Deus buscar cura, renovação, fortalecimento, nós buscarmos algo a mais da parte de Deus, e Deus tem sempre algo novo para fazer. A gente ministra, Sara e eu, por aí, bastante locais e igrejas menores, igrejas grandes, e sempre tem esse culto, irmão, sempre tem o culto da vitória, mas eu te digo, amanhecer vivo já é uma vitória na sua vida e na minha. Amanhecer vivo já é um milagre nos dias de hoje. E nesses tempos a qual a humanidade está passando, está vivendo, tem sido desafio sobre desafio. Mas eu não vim te desafiar, vim te dizer nessa noite que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está nesse negócio. Ele já está aqui, ele vai com você, vai para sua casa, vai para sua cama, vai para o seu trabalho, vai para sua vizinhança, vai para sua família, basta você crer. Jesus é aquele que quebrou e continua quebrando barreiras. Todos nós passamos por situações, eu passo, a liderança passa, a igreja do Senhor na terra passa, independente do local. Se é Goiânia, se é Brasil, se é outro local, passa por situações. Mas como você veio, você foi buscar cura, você foi buscar renovo, Deus é fiel e Deus vai cumprir. Jesus continua quebrando barreiras. Eu queria que vocês repetissem comigo, no 3. 1, 2, 3. Jesus continua quebrando barreiras. O Senhor continua. O Senhor não desistiu de mim e de você. O Senhor não desistiu dos planos que Ele há muito tempo traçou para você. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é misericordioso, é compassivo, é justo. Deus tem um ditado que as pessoas falam, a Eteline aqui hoje à noite é a pessoa mais experiente, acho que ela, assim, em idade, né, Eteline? E diz assim o ditado, que Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom. Isso não está na Bíblia, mas é uma retórica verdadeira. Vocês não viram quantos livramentos de morte vocês tiveram essa semana e eu tive. De acidente, de violência, de queda, de tanta coisa nós fomos livrados. E nós viemos buscar mais ainda. Por quê? Porque é uma promessa para se cumprir na sua vida. Deus é bom, Deus justo, mas Deus quer que você faça a sua parte. E essa coisa é feita em comunhão e é feita também de maneira individual. É feita coletivamente, mas também é feita por você se doando pelo outro. Você orando nessa noite pelo outro. Já, não vou ser enfadonho, e nós vamos chamar os pastores aqui para nós orarmos uns pelos outros. Eu vou orar por alguém vai orar por mim também. Pastora Senira vai orar por alguém vai orar por ela. Pastora Senira, Débora já está na condição de orar, né, Débora? Quantos anos essa caminhada aí te levanta, tu que dormes? Eteline, você também está na condição de orar. Mas a questão é, nessa noite, irmãos, a palavra é para nós. Jesus continua quebrando barreiras. Mas a vitória, ela não é ausência de lutas. A vitória para nós, igreja, perdão, Mike, vou voltar para o lugar. A vitória do crente, irmãos, ela se dá da seguinte forma. Eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar. A vitória do crente se dá mediante a fé, mediante ele perseverar em meio à luta e adversidade. E para mim não ficar nas minhas palavras, eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus, Novo Testamento, um novo, não um velho, é um novo
que Jesus nos deixou. Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. Todo mundo conhece aquela passagem, e são só 5 versículos, do 1 ao 5. A cura de um paralítico. São Marcos, capítulo 2, versos 1 a 5. Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. E em pouco tempo, a casa onde estava hospedada ficou tão cheia que não havia lugar nem de um lado e nem de outro, e muito menos para fora. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Amém? Amado e soberano Deus, Pai, nessa noite continua falando a essa igreja, fala a nós, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. Toma o teu lugar de direito, como o Deus que cura e quebra e faz coisa nova, no nome de Jesus, amém. Essa passagem é muito linda, muito linda. O contexto daquela época, eu entendo que eles viviam, Cafarnaum à beira do lago, eles viviam basicamente da pesca e da agricultura de subsistência. A casa era de pedra, basalto, preta, untada com barro. O telhado, basicamente, o que era? Era varas de madeira com barro e mais palha. E casas simples, não tinham portas, por isso muitas pessoas se acomodaram dentro da casa. Era a questão cultural. E a gente tem tanta dificuldade para vir para a igreja, de receber uma oração, quando às vezes o pastor pede, convida, né? Tem alguém que quer receber uma oração nessa noite? Os irmãos ficam brigando consigo mesmo. Os irmãos têm vergonha. E aquele paralítico, aqueles amigos tiveram que romper. Eu não sei o que é que está te pedindo de romper nessa noite. Não é que você confesse seu pecado, não. Que você tenha iniciativa na sua vida de receber cura. Cura na mente, no corpo, na alma e no espírito. E era comum, o paralítico ele era excluído da sociedade. E sabe o que te exclui da sociedade? Você mesmo. Você tem vergonha. Você tem vergonha. Quando, há uns anos atrás, nós passamos por uma situação, a igreja sabe, eu e Sara, quando nós passamos a receber a ajuda da igreja, para nós foi constrangedor. O primeiro dia, Sara chorou, eu, e depois nós entendemos que é o trabalhar do Senhor. Nós levantamos barreira. Nós colocamos pedra onde não é para colocar pedra. Às vezes você receber uma palavra num culto de vitória é muito bom, porque faz entender que o problema às vezes está na gente. Jesus está sempre ali esperando para nos curar, para nos perdoar, para nos chamar de filho, de filha. E a gente cria problema. E a Bíblia diz mais que quatro amigos, né? 4 homens. E às vezes a gente se preocupa com a gente vem para a igreja, não liga, não convida, não leva, não visita. Sabe que a pessoa está à beira da passagem para outra vida e a gente não vai. A gente está se preocupando só com a gente. Eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a que você se diga assim: Senhor, tu quebra a barreira da minha vida, porque eu vou quebrar de gente também. Sabe, você tem que quebrar isso nessa condição de se colocar inferior. Não te coloca, igreja, não te coloca, meu irmão e minha irmã. Como eu te falo, a gente cria problema sobre problema. E diz mais que quando chegaram ali, quando Jesus realizou aquele grande milagre, não foi um milagre qualquer, havia muita hipocrisia, né? Fariseus, escribas, ele curou no sábado, ele perdoou os pecados. A gente fala tanta coisa, a gente não sabe como aquele irmão está se sentindo, como ele está passando. Ele não sabe, às vezes, como o pastor está passando. Para e olha para você, pede cura nessa noite, pede cura na sua alma, pede cura na sua vida, pede cura na sua mente, pede libertação, pede que o Senhor vai dar. E é maravilhoso ver agir do Senhor, que a gente entender que se adaptar, irmãos, não é vergonha, não é vergonha. Superar a barreira não é vergonha.
Aqueles 4 homens ali, Débora, o que eles fizeram? Pegaram uma escada, né? O livro daquele pastor Sinira me deu aquele livro lá, a História dos Hebreus, de Joséfo, fala que eles pegaram uma escada. Não sei se era uma escada ou 2 escadas, mas levantar um homem, destelhar, descer, é trabalhoso. Eu não sei se você tem trabalhado fisicamente ou espiritualmente, mas eu te convido a trabalhar mais espiritualmente, orar mais, jejuar mais, te esforçar mais. Tem um amigo meu, o pastor Alexandre Guilherme, ele tem 28 igrejas, ele dirige 28 igrejas, fora um orfanato em Belo Horizonte. E há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a Sara orou com o filho dele, o Alexandre Júnior, que é pastor também, disse assim que ele iria para outros países, que hoje em dia ele não prega mais no Brasil, o filho, né? O pai prega. O pai está com câncer pela 4ª vez, câncer de estômago. O pastor Alexandre não para de pregar em igrejas. Dirige 28 igrejas, congregações, está no câncer de estômago pela 4ª vez e ele se reinventa. A gente tem que se reinventar. A gente não tem que parar de orar. Porque o problema vai chegar para todos nós. O problema vai bater na nossa porta, sim, todos os dias. Um dia maior, um dia menor, mas a gente tem que se reinventar. Tem que orar. E se eu não posso orar deitado, eu oro sentado. Se eu não posso orar sentado, eu oro de joelho. Se eu não posso orar, eu oro em pé. Eu oro falando. Você tem que orar. Você tem que se levantar e tomar posição. E aquelas pessoas foram muito boas com isso. Eles se prontificaram. Carregaram uma pessoa que provavelmente estava à margem da sociedade. Provavelmente não estava, nem cheirava bem, porque é uma questão cultural. Nas missões, as pessoas... Eu não, tá, gente? Tem pessoas que passam 2, 3, 5 dias sem tomar banho. Questão do frio ou locais diversos lá na África, a gente não tem mesmo acesso à água. E imagina lá naquela época, o Lago de Genezaré. Meu irmão, esqueça isso, é questão cultural. E a gente vencer isso aí e olhar para o nosso próximo como para a gente mesmo. Olha para dentro de você e pensa que Jesus quer mais de você. Jesus quer curar aquele paralítico, mas quer curar você. Jesus quer abençoar aqueles 4 homens, quer abençoar aquela multidão dentro da casa. Mas em vez de nós sermos fariseus faladores, nós temos que orar para que esse culto cresça, para que pessoas venham receber cura, para que pessoas venham receber renovação do Senhor, porque Deus quer fazer. Em dado momento, hoje à noite aqui, eu não sei se foi na oração inicial da pastora, eu não sei se foi no louvor, eu não sei aonde sei, mas eu sei que Deus vai fazer na vida de alguém. É a certeza, essa é a fé. Moisés dizia assim: Senhor, se a presença do teu Santo Espírito não for conosco, eu nem quero sair daqui. Nem quero sair daqui. E eu falava hoje com a pastora Nessira, disse, eu vou para a igreja, eu vou porque eu preciso adorar o Senhor, não vou por causa de pessoas, eu vou para adorar o Senhor, porque aquelas pessoas Deus as ama e eu tenho que abraçar aquelas pessoas, cumprimentar aquelas pessoas, porque elas precisam e necessitam receber o abraço de alguém. Isso aqui é um copo que tem água dentro, ele é um instrumento que a água que eu vou beber vai me fazer bem. Às vezes, você é um instrumento nas mãos de Deus para a vida de uma pessoa. E alguém vai ser o instrumento na sua vida. Mas esteja aberto, esteja com o coração aberto, porque o Senhor, quando faz a obra, Ele faz perfeito. Amém? Amém, irmãos? Deus não faz obra pela metade. Deus cura, Ele cura. Mas primeiro Ele vai curar o teu interior, para depois Ele curar o teu exterior. Primeiro Deus vai sarar a tua ferida, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, para depois Ele fazer aquela coisa que todo mundo vai ver. A bênção do Senhor, Deus, Ele não faz só a obra, Ele não faz só o milagre, Ele age por inteiro. Entendam que quando Deus faz algo, Ele completa em todas... Primeiro precisa nos trabalhar. Primeiro nós temos que nos esforçar. Primeiro tem que haver sacrifício. O milagre tem que ser provocado para ser gerado. Não é, Cleber? Não é só o boleto que chega, não. Eu gero o boleto para pagar, né? Não, mas a gente tem que gerar um milagre orando, jejuando, buscando ao Senhor. Deus primeiro vai nos tratar para depois nos abençoar. Deus primeiro vai trabalhar aqui para que nós tomemos posição aqui, sejamos usados aqui, para que depois o milagre em nossa vida chegue. Mas pessoas vão ser abençoadas através de você.
cantando, louvando, orando, pregando, indo, convidando, se fortalecendo, ajudando. Mas não digam, eu não devo dizer que Deus não tem propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. O Senhor poderia mandar um recado e aquele paralítico ficar curado na casa dele. O Senhor era Jesus, gente. Acabou. Mas ele, olha, traz ele aqui. O pessoal se acotovelando, não podia nem respirar, né? Tava igual o ônibus que vai daqui da Vila Brasília lá para a Praça A, né? Lotado de gente. Mas que as pessoas vissem o poder do Senhor. As pessoas vissem que Deus é Deus. E mesmo assim se levantaram. Não te preocupa, eu te falo nessa noite em nome de Jesus. Só espera, só continua orando, continua na posição. Que Ele vai fazer, quando Deus fazer, vai fazer algo grande, Ele não vai fazer pela metade não. Porque o milagre, irmãos, quando ele acontece, ele não age só em nós. Quem está perto também, ele vê. Ele se sente motivado, inspirado, fortalecido no Senhor. Mas não desista. Pode não ser hoje, pode não ser na próxima quinta-feira, talvez seja em agosto, talvez seja em setembro, talvez seja... Mas ele vai chegar. Há uma promessa. Há uma promessa. E quando Jesus fizer, é algo grande, não é algo pouco, não. Quando os médicos falaram para mim que eu ia ficar tetraplégico, o pastor Ailton me levou, acho que vocês lembram, você lembra, né, Cleuber, naquele seminário, faz o que, uns 6 anos, senhora? 6 anos, né? Naquela chácara ali em Furnas. E a primeira coisa, na primeira noite, o pastor levou uma cadeira de vinho, o irmão Jaime estava lá, o seu pai, e na oração, dali me levantou, ele disse assim, o Senhor vai te curar, você não vai ficar nessa situação. E o médico falou que o irmão Márcio, o pai dela, não está ali. O irmão Márcio me levava para crer, irmãos, que eu não iria mexer nada do pescoço para baixo. A vergonha de quem? Do médico, né? Eu ando, subo, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Então, tudo que Deus faz é perfeito, é completo. Deus não faz nada pela metade. Nós temos que, 4 princípios eu te convido nessa noite. Crer, confiar, obedecer. Crer, confiar, obedecer. Qual é o último? Depender totalmente do Senhor. O mal nosso da Igreja de Jesus na Terra hoje é que a gente está dependendo, Débora, de nós mesmos, de dinheiro, de médico, de advogado, de engenheiro, de coach, de pseudo-pastor, de pseudo-profeta, mas a gente não está buscando dependência do Senhor. Eu te convido nessa noite, fica de pé, vamos orar. Eu vou orar por cura de doenças. Doença física. Os pastores vão orar por cura emocional, cura espiritual, por restauração, sim. Porque aquele homem voltou a andar. E as pessoas acusar, o pai pecou, ele é paralítico, ele pecou, ele é paralítico. Não, o Senhor não te chama de paralítico nem de paralítico, o Senhor te chama de filho e filha nessa noite. O Senhor te chama de filho e de filha nessa noite. Você já foi perdoado, hoje você sai daqui curado em nome de Jesus, pelo poder da oração. Cantávamos agora, né, pastora, o 510, sarareis, sarareis, pelo poder da oração. Pelo poder da oração. Mas creia, não duvide. Aqueles homens tinham certeza, eles não eram discípulos, não eram apóstolos, eram pessoas normais, mas tinham certeza que Jesus ia curá-lo. Não estavam nem um pouco preocupados com a roupa, se iam derramar pedaço de forro de telhado na cabeça de Jesus, aquela afronta. Não estavam preocupados com a situação. Eles estavam precisando de um milagre. Irmãos, eu preciso de um milagre todos os dias. Tá? Eu sou totalmente dependente do Senhor. E eu gostaria, o pastor Ailton, todos os irmãos dessa igreja, os que estão aqui há muito tempo, o desejo é que nós fôssemos totalmente dependentes do Senhor. A gente vem para um culto, eu não estou, aqui não é coisa de doutrina não, mas é um despertamento. Se a gente vem para um culto, a gente vem querendo cura, mas amanhã a primeira coisa que a gente vai ver é a conta bancária lá, o aplicativo do banco, ver se alguém está te devendo. A gente não está confiando no Senhor. Tem dificuldade, tem adversidade, irmão, tem barreira, mas é para ser superada e vencida. Mas a primeira que vai vencer é você nessa noite, em nome de Jesus.
Você vai repreender da sua vida essa maca, essa atadura, essa ligadura que te impede de andar, de caminhar, de ser profeta na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. É você que tem que romper essa barreira. O Senhor está te esperando para te curar. O Senhor está te esperando. Agora eu vou te dar uma notícia não muito boa. As pessoas vão duvidar. As pessoas não vão acreditar no teu potencial. As pessoas vão, talvez, falar mal. O que você vai fazer? Vai pegar um pau e bater nela, a maca, a escada? Não, você vai orar e vai abençoá-la. Deixa com Jesus. Hebreus 11, minha é a justiça, eu vou recompensar, né? Falando uma versão branda, assim diz o Senhor. Jesus não olhou para o tamanho, para a cor, para ver se ele usava óculos, se ele mancava, ou para aqueles homens, não olhou se estavam a pé de carro, de jumentinho, né? Que era o poste de Jesus, era aquele jumento, né? Aquele último ato foi bem antes, né? Era viação canela mesmo. E o que acontece? Não olha para a circunstância, não olha para a situação. Para com isso, toma posição em nome de Jesus. Amanhã, quando você acordar, irmão, você vai fazer sua higiene, mas senta na beira da tua cama, na tua mesa, na tua cozinha e agradece ao Senhor pelo dia. Creia no Senhor que vai ser um dia diferente, vai ser melhor que foi, vai ser um dia melhor do que foi hoje, dia 9. Dependa do Senhor para tudo, no espiritual e no financeiro. Obedeça ao Senhor. Tem locais que não é mais para você ir. Tem pessoas que não é mais para você andar. Tem palavras que não é para você escutar. Cuidado, cuidado. Eles não se importaram com o escriba, com o fariseu, o dono da casa. Estavam preocupados em agradar a Jesus. Se preocupe em agradar a Jesus. Novo, pessoa na sua melhor idade, eu não chamo ninguém de idoso porque eu já estou nessa melhor idade também, né? A pessoa que tem melhor condição que não tem, não olha para isso. Olha para o teu próximo, te coloca no lugar dele, te coloca no lugar dela. Ame, 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 cuide. Só faça isso. Se você não tem condições de abençoar com o bem, mas você pode amar, abraçar e cuidar. Um sorriso faz diferença, um abraço faz diferença. Tenha paz, transmita paz, exale paz, cheire paz, transmita, né? Eu tenho horror, essa palavra de coach. Eu tenho horror, pastor Ailton sabe. Eu falo, meu pastor, eu tenho aversão a esse modismo aí. Porque não existe confissão positiva, existe a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Você foi lavado e lavada no sangue de Jesus. Então, que a sua mente seja cauterizada no Senhor. Você seja curado, renovado, transformado, fortalecido no Senhor. Mas o Senhor quer que você pegue a maca. O Senhor quer que você suba a escada. Que você destrave o telhado da sua vida. Que você quebre barreira e você vença. É a vontade do Senhor. Fecha teus olhos e vamos orar. Eu vou orar primeiro por saúde, pela tua saúde. E os pastores aqui estão convidados a vir aqui à frente, vamos pegar o óleo e vamos ungir, porque é noite de cura. Se não for no corpo, vai ser na tua mente. Se não for na tua mente, vai ser nas tuas emoções. Se não for nas tuas emoções, vai ser na tua boca. E você vai virar profeta do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amado, grande, maravilhoso e soberano Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Pai, como tu estavas em Cafarnaum, naquela casa, tu estás aqui nessa noite. Tu estás na nossa casa, Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, no teu nome nós repreendemos todo espírito de morte e de enfermidade. Nós repreendemos toda doença na mente, no corpo, na alma, no espírito e nas emoções. Alegra esse povo, Senhor. Abre a boca para cantar ao Senhor. Tua palavra diz que quando Pedro estava na prisão, a igreja orava fervorosamente, Senhor. E nós oramos nessa noite como igreja, Senhor, em favor de todo aquele irmão e irmã, marido, esposa, filho, pai, tio, vizinho, amigo, que está sofrendo algum tipo de moléstia, mas pelo poder da oração, pelo poder do sangue de Jesus, Senhor, nessa noite, por amor teu, aquela vida, eu não sei quem é, mas tu vai entrar com cura nessa noite, eu creio, Pai.
tu vais mudar o pensamento, tu vais mudar a maneira de falar, de agir, de se portar, Pai. Tu amanhã que encontrar, vai encontrar um novo sorriso, uma alegria diferente, Senhor, porque ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há salvação. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, eu creio, Senhor. Nessa noite, cura meu irmão e minha irmã. Eu não sei quem é. Cura, Pai. Tira essa dor de cabeça. Tira esse cansaço. Tira essa falta de ânimo. Tira, meu Pai amado, essa tristeza. Tira, meu Pai, faz funcionar o rim, a vesícula, o intestino, o coração, Senhor. Faz funcionar o sistema motor, meu Pai. Faz cada junta, cada articulação volte ao normal em nome de Jesus. Porque é uma promessa sobre cada pessoa aqui, cada irmão meu, cada irmã minha. Em Cristo Jesus está uma promessa nessa noite. E no teu nome, Pai, usa minha boca agora. Eu repreendo toda doença em nome de Jesus. É no nome de Jesus, porque é Jesus quem cura. É o Espírito Santo quem visita e quem opera. É o Senhor que está na tua casa, meu irmão, na tua cama, nessa noite visitando. Senhor, cura, liberta, alcança o hospital, alcança a UTI, o bloco cirúrgico, a emergência. Alcança, meu Pai, o paciente, o acompanhante, a equipe que está trabalhando. Alcança nessa noite, Deus. Vai lá onde a medicina não vai. Vai lá onde, meu Pai, o médico não tem conhecimento, mas o Senhor tem. Entra naquele problema. Tu já perdoaste, meu Pai, então que a pessoa tenha um encontro contigo nessa noite. Se lembre que ainda tem chance, ainda tem salvação. Que brilhe a luz do Senhor na nossa vida nessa noite. Que brilhe a luz do Senhor na nossa casa, na nossa família, nos nossos bens, Senhor, nessa noite. Vai curando, meu Pai, tira esse espírito, tira esse encosto de medo, de cansaço, de insegurança. Nós te repreendemos em nome de Jesus. A nossa casa é guardada no Senhor. Eu não aceito nenhuma barreira sobre a minha casa, na vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Eu não aceito, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, entra com misericórdia, entra com socorro, entra com auxílio, Senhor, nessa noite ainda. O dia não acabou, ainda não viramos meia-noite, Pai. Eu creio no milagre hoje à noite ainda. Senhor amado, em nome de Jesus, te compadece de nós. Pai, nós somos dependentes do Senhor, física, mental, emocional, espiritual. Pai, nós queremos crer em Ti em todas as áreas. Pai, nós queremos te obedecer em tudo. Pai, nós queremos ser fiéis a Ti em todas as áreas, Senhor. Porque grandes coisas Tu tens para fazer no meio de nós, deste povo, daquele que te busca, daquele que te clama com todo o coração, com intensidade, com fé, que nós não olhemos para a circunstância, amanhã ela não existirá mais em nome de Jesus. E se ela existir, ela será superada. Pai, eu passo essa oração agora à igreja do Senhor, que nós possamos orar por cada um, saia daqui cheio, cada um saia daqui curado, cada um pelo poder da oração, pelo teu amor a essa igreja, por teu amor a cada pessoa, tu sabes o nome, o endereço, a vida de cada um melhor do que ele próprio, mas eu te apresento cada um nessa noite. Senhor, tem misericórdia, entra, Pai, e perdoa, e cura, e salva, e transforma, e liberta, e opera. Em nome de Jesus, nós dizemos que assim seja hoje e também para sempre até a tua volta, Senhor. Amém.